voltando aqui do nosso intervalo e agora eu vou conversar com o Dr. Benevenuto. Ele é dentista, especialista e professor em harmonização facial e ele veio falar com a gente sobre esse assunto tão atual que muita gente ama. Vamos esclarecer então tudo sobre isso com o doutor. Bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado, Paula. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Todos os telespectadores estão vendo a gente. E vamos falar um pouquinho de harmonização facial. Vamos entrar nessa área da estética que está tão em alta hoje. Nossa, às vezes a gente fala aqui no nosso programa, né? Mas todo mundo sempre tem dúvida, quer saber, porque realmente... Aliás, me fala já, por que está tão em alta, né? Porque todo mundo tanto ama, né? Isso. A gente fala assim, que a harmonização facial, segundo as pesquisas, né, teve uma crescente muito grande nos últimos 2, 3 anos. As pessoas começaram a se olhar mais, as pessoas começaram a ter essa parte de estética mais em evidência e viu que isso pode mudar a parte social também. A gente fala que o home office, ele trouxe aquela câmerinha que fica toda hora ali focada na pessoa, ela começou a ver detalhe, ela começou a ver o rosto, começar a falar, poxa, mas se eu mudasse um pouquinho aqui e ali, como que seria? E essa crescente foi muito grande. Então, a parte de invasivo, de cirurgias, caiu um pouco e a parte de invasivos, de não invasivos, no caso, a harmonização facial, teve um aumento muito legal, até para a própria autoestima, né, das pessoas. Sim, porque geralmente, como a gente fala também, a rede social, ela influencia, né? Isso é até uma maneira positiva se a pessoa também não exagerar, porque também tem muita gente que exagera, né? Sim. Mas assim, se for com um bom doutor, como você, né? Saber onde vai preencher, porque tem muita gente também, acho que fala que quer preencher uma parte, outra, e às vezes você até aconselha, talvez, né, a não exagerar. Sim, é isso que a gente sempre fala. A gente, na primeira avaliação, muitos pacientes falam assim, mas o que eu vou mudar? O que o doutor mudaria em mim? Eu falo, o que te incomoda? O que tá... Fala assim, o que você quer mudar? Porque a beleza, a estética, ela varia muito de olho para olho, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu queria um pouquinho mais na região do rosto, levantar um pouquinho, tirar alguma ruga. Aí eu faço várias fotografias na primeira avaliação, converso com o paciente, mostro essas fotos numa televisão e falo assim, ó, se a gente mudar aqui, melhora isso, aqui melhora um pouquinho. E nada com excesso, porque a gente vê muito hoje, a gente até você falou das redes sociais. Artistas, né, Sim, a gente vê muito isso. As redes sociais, os filtros das redes sociais, a pessoa tira aquele céu. Filtro, hein, eu queria ter essa boca, eu queria ter esse nariz, eu queria ter esse rosto. Eu falo assim, é um pouco mais complicado, mas a gente consegue melhorar. Sem exagero, porque tem muito isso do exagero de transformar muito a face e você perde sua identidade. Você perde o detalhe do seu rosto, da sua face. Exatamente, às vezes senão fica muito igual, né? Um igual ao outro. É uma fábrica de boneco, né? Fica todo mundo com o mesmo rosto, parece até que é um irmão do outro. E realmente perde muita característica da pessoa. Então tem tudo isso de ver, o formato do seu rosto é um formato mais triangular, então você tem que evidenciar mais uma região do que a outra. O formato do seu rosto é um pouco mais arredondado, então a gente consegue eliminar algumas linhas, algumas coisas, e em detalhe ir melhorando. Sempre ao pouco, o menos é mais. Sim. Pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo formular e mudar. Como você falou, é um procedimento, né, relativamente seguro, né? Existem algumas contraindicações, claro, mas é um procedimento seguro e é por isso que é tão procurado, né? Fica com resultado realmente muito bom, né? Se bem feito, lógico, e é um procedimento simples, né? Sim, é o que a gente fala. Dentro da área da estética, a harmonização facial, ela teve uma crescente muito grande por conta disso. Da segurança de não ser um procedimento invasivo, uma cirurgia que você tem mais intercorrência e tem uma dificuldade depois de reverter. Então, ela acaba por ser, assim, um procedimento mais seguro e por isso que teve essa crescente. E você consegue mudar aos poucos, né? Sem ser muito invasivo. E, por exemplo, uma pessoa quer fazer várias áreas, né, do rosto. O que você indica? Dá para fazer numa sessão só? É legal colocar um pouco, né, não sei quantos ml, enfim, e depois de um tempo colocar um pouco mais? Sim, sim. Depende muito do que a paciente quer, o que o paciente está à procura. Tem situações que a gente faz um full face, muda realmente a face toda do paciente, mas o que a gente mais aconselha quando é uma pessoa que está iniciando na harmonização facial, vou fazer meus primeiros procedimentos estéticos, a gente aconselha começar aos poucos, porque é uma mudança que realmente pode, né, assustar às vezes de início, mas quem já está acostumado, às vezes, tem que fazer um retorno uma vez por ano, eu dou uma recauchetada em tudo, eu dou uma preenchida, eu dou uma harmonizada, aí a gente já acaba fazendo mais procedimentos numa única sessão. Mas para quem está entrando nesse ciclo vicioso que é a harmonização facial,
a gente vai um pouco... gostando, né? A gente vai pegando o gosto. É um namoro. A gente começa com algumas situações mais tranquilas, um botox, um preenchimento labial, um preenchimento facial, e depois a gente vai complementando até chegar num nível muito legal de excelência dentro da estética. E o que é mais procurado, né? Como você falou, quem está iniciando ainda, eu acho que eu vejo, né, seria de preenchimento, né, o lábio, não? Sim, sim. O Botox hoje, que tira as linhas de expressões faciais, as rugas, as famosas ruguinhas, ele tem uma procura muito grande, sim, que é o que tem mais procura. Acho que é o primeiro, né? Acredito. É por conta que vamos dizer assim, dentro da harmonização facial, ele é o nosso primeiro procedimento a mais ser procurado. Sim. E sim, uma crescente muito grande, tanto da parte do lábio, do preenchimento labial, e tanto da parte do nariz também, a rinomodelação. Geralmente aqueles pacientes que tem aquele ossinho, que evidencia mais. Fica bom. Aí fica vai lá e bom. Coloca um pouquinho. Eu tenho um pouquinho aqui também. Mas eu já perguntando, já que você falou, você faz também? Eu faço. Inicialmente eu comecei com Botox, por uma parte mais preventiva, que eu tinha muito essa queda da região dos olhos, então para fazer um lift na região, levantar um pouquinho e tirar essa sensação de cansaço e tudo mais. E depois eu comecei com algumas coisinhas, muito pouco, tá? Tenho poucos, a gente já tá jovem ainda, mas tem alguma coisinha, um pouquinho na mandíbula, um pouquinho no nariz que eu fiz recentemente. Como você comentou que está jovem, realmente está jovem. Mas a gente vê que às vezes o Botox, até preventivo, é interessante, né? Ou para corrigir alguma coisa, alguma falha. Pode começar, não precisa demorar para uma idade avançada, né? Pode começar mais cedo. Ele é interessante, preventivo? Perfeito. O preventivo, ele é realmente para prevenir. Quando a gente fala de prevenção, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas ela é tão nova de estar fazendo Botox. O Botox em si, ele tem funções muito além da estética, tem funções da parte funcional também. Por exemplo, pacientes que têm muito apertamento, tem muita dor na região de articulação ou parte com dor de cabeça, a gente faz o Botox para prevenir esse apertamento dos dentes, para prevenir essas dores, para melhorar essa parte de articulação que faz um relaxamento, também como no meu caso. Eu, como pego muita estrada, trabalho bastante, correria, meu olho ele começava a cair muito. E é uma prevenção do quê? De um procedimento cirúrgico futuro, de fazer uma remoção de excesso de pele na região de pálpebra, ou melhorar a região do olhar para tirar essa cara de cansaço, para melhorar também até na parte do dia a dia mesmo. Então esse é o preventivo. É quase que um mito, né? Que acham que se começa muito cedo vai piorar ou vai precisar mais. Não, é bom que vai realmente tirando, melhorando as rugas. Sim. E se você deixa, acho que para muito tarde, fica aquela ruga muito marcada, às vezes fica pior, né? Fica uma linha de expressão fixa, né? Não é aquela linha de expressão estimulada que você faz alguma cara, alguma situação, me assustei. Aí fica bem marcada, né? Agora, quando você já tem pacientes que quando você faz uma cara assustado, realmente acaba que a linha de expressão já está fixa, porque ela nunca cuidou. Então, chega muitos pacientes falando assim, pô, doutor, nunca cuidei, nunca usei um protetor solar, nunca fiz um hidratante facial. Coisa simples do nosso dia a dia. E eu quero me melhorar agora, eu quero cuidar agora, eu quero dar um upgrade. Aí a gente tem que tomar um cuidado de falar, como você não cuidou, é um procedimento que precisa de ter um cotidiano, uma continuidade de tratamento, porque não teve aquela prevenção inicial. E hoje a acessibilidade, por isso teve uma crescente muito grande na harmonização facial, ela é muito maior. Então tem diversas áreas da saúde que estão fazendo a parte de harmonização, estão fazendo a parte de botox, de preenchimento. Então a acessibilidade ao público se tornou um viés muito bom. Então, por conta disso, o preventivo sim, a gente fala que a prevenção, ela não tem idade. Lógico, tem procedimentos estéticos, faciais, como alguns tipos de preenchimento, fios de PDO, que a gente fala a partir de uma idade, sim, porque é normal, com o tempo, a gente perder um pouquinho do colágeno, o famoso colágeno que muita gente toma, ingere, ele é estimulado, o nosso organismo ele produz, as células nossas produzem. Com o tempo elas vão envelhecendo, vai diminuindo essa produção, aí sim a gente tem bioestimuladores de colágeno, o ácido hialurônico é um bioestimulador de colágeno, os fios de PDO é um bioestimulador de colágeno, então que estão fazendo esse botox preventivo, essa harmonização preventiva desde cedo. E, por exemplo, quanto tempo pode durar? Você faz o botox, depende do que você fez, né? Mas assim, em média, quanto tempo pode durar e em quanto tempo tem que fazer de novo? Quando a gente fala do Botox, a gente fala de um tempo de 4 a 6 meses. O Botox ele é um inibidor de neurotransmissor, então ele funciona como? Essas linhas de expressões realmente estimuladas.
Então, de 4 a 6 meses, você tem que estar refazendo o Botox. Quando a gente fala dos preenchedores, por exemplo, o ácido hialurônico, hoje depende muito da região. Então, varia de 9 meses até 2 anos. E os bioestimuladores de colágeno, como os fios de PDO, ele fica bioestimulando o colágeno aí também por um período em médio de 2 anos. Só para a gente esclarecer aqui, a gente costuma falar aqui no nosso programa, e acredito que muita gente saiba, por ser um procedimento tão assim, atual e conhecido, né, ultimamente. Mas qual que é a diferença do Botox para o preenchimento? Preenchimento não, seria o ácido hialurônico, o preenchimento em si. O Botox, é igual eu falei, ele vai eliminar essas linhas de expressões estimuladas. Então, região de testa, região do pé de galinha, então, que são a hora que você dá uma risada, um sorriso, fica aquelas rugas. Então, ele dá uma rigidez assim no músculo, né? Isso, no músculo. Perfeito. Ele faz o quê? Ele inibe essa musculatura fazer a atividade dela. Então, deixa tudo lisinho, bonito. Já regiões com preenchimento com ácido hialurônico, a gente faz o preenchimento, uma modelação. O lábio, a gente faz o preenchimento com ácido hialurônico. Para um volume também, dá o volume, né? Contorno. Isso, perfeito. Então, essas linhas que a gente quer volumizar, que a gente quer trazer estética, a gente usa muito o ácido hialurônico. Então, lábio, nariz, regiãozinha de malar, que é a maçã do rosto, regiãozinha do queixo, do mento, da mandíbula. Então, a gente usa o preenchimento. Região que a gente quer paralisar, vamos dizer assim, não paralisar por completo, mas eliminar as rugas, a gente usa o Botox. Se a gente quiser estimular, por exemplo, uma pele que está muito flácida. Eu tenho uma pele com muita flacidez, a hora que eu puxo ela estica muito, não está legal. Aí eu uso o bioestimulador de colágeno, que pode ser os fios de PDO, pode ser também a hidroxapatita, que é um bioestimulador que está em muita alta hoje, que vai fazer o quê? Dar uma rigidez mais bonita e dar um formato na face que você tem você perde aquilo de amassado e deixa tudo lisinho, mais legal. Muito bom, muito esclarecedor aqui, e a gente sempre lembrando, né, desse procedimento, procurar um bom profissional. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Passa as suas redes sociais para quem quiser ser seu paciente, né, te acompanhar mais aí no seu trabalho. Passo sim, é @Dr. Benevenuto, né, Dr. Benevenuto, e a partir de lá vocês vão ter os links todos para nossas redes sociais, tanto do Instituto, das clínicas e tudo mais. É isso aí, volte sempre aqui no nosso programa, é um prazer recebê-lo. Obrigado. Então é isso, gente, tem mais coisa aí no nosso programa, fica aí que eu vou para um rápido intervalo, mas eu volto já já.